Pronto, bora para a aula de pilares. Beleza, pessoal? Pilares em concreto armado, dimensionamento e detalhamento. Vamos aprender a calcular o pilar. Vamos começar hoje e terminar só depois. Beleza? Que eu tenho que dar os 3 tipos de pilar, né? Então, de acordo com a norma, a nossa NBR 6118, deixa eu abrir aqui, né? Tem que estar com a norma do lado, todo engenheiro tem que estar com a norma do lado. Normas.com.br. Esse site aqui você paga R$16 por mês e tem acesso aqui a todas para visualizar online, né? Para baixar aí você tem que comprar. Nossa NBR lá no item 14.4.1.2. Então localizar aqui, ó, 14.4.1.2, tá? Pilares, definição. Ele foi para o sumário. Eu quero o item. Pronto. Então aqui fala o seguinte, ó, lá hipóteses básicas, 14.3. Elementos estruturais, 14.4. Então, elementos estruturais são classificados de acordo com a sua forma geométrica e sua função estrutural. Então, a gente tem aqui os elementos lineares, que eu já falei, né? São aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominados barras. Então, de acordo com a sua função estrutural, esses elementos lineares podem ser vigas, não é 14.4.1.1, que são vigas, são elementos lineares onde a flexão é preponderante, ou seja, o esforço de momento fletor é o mais importante. E podem ser pilares, né? Podem ser pilares, elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes. Então, no pilar, o esforço de compressão é o esforço mais importante. Pode ser tirante, elementos lineares de eixo reto, em que as forças normais de tração são preponderantes. Então, o elemento linear, quando o esforço mais importante é a tração, ele é um tirante. E pode ser um arco, que são elementos lineares curvos, em que as forças normais de compressão são preponderantes, agindo ou não simultaneamente com esforços de flexão, cujas ações são contidas no plano. Então, a gente vai trabalhar com pilares, né? Que são os elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, mas eu posso ter um pilar inclinado também, né? Qual a diferença de um pilar inclinado para uma viga inclinada? Na viga inclinada, o esforço mais importante vai ser o momento fletor, e no pilar inclinado, o esforço mais importante vai ser o esforço normal. Beleza? Então, vamos trabalhar com pilares. De acordo com a norma, essa é a definição de pilares, né? Mas o bom é que quando você assina normas, você tem todas, né? Qualquer uma, de água fria, de água quente, de 6120, 6123 de vento, qualquer uma você baixa lá. A nova norma de fundações, 6122, né, que foi atualizada agora. Então, o pilar é isso, elementos lineares de eixo reto, usualmente expostos na vertical. Como eu falei, você pode ter um pilar inclinado? Pode. Qual a diferença do pilar inclinado para a viga inclinada? No elemento linear inclinado, você vai analisar se o momento fletor for mais importante, você vai trabalhar ele como viga. Se o esforço normal for mais importante, você vai trabalhar ele como pilar, beleza? Qual é a diferença do pilar para o pilar parede? O pilar parede são elementos de superfície plana ou casca cilíndrica, usualmente dispostos na vertical,
e submetidos preponderantemente à compressão. Podem ser compostos por uma ou mais superfícies associadas. Para que se tenha um pilar parede, em alguma dessas superfícies, a menor dimensão, deve ser menor do que 1/5 da maior, ambas consideradas na seção transversal do elemento estrutural. Então, você tem aqui um exemplo de pilar parede, né? Aqui, por exemplo, você tem um pilar de 15 por 80. Então, a menor dimensão, que é 15, se você multiplicar aí 5 vezes 15, 75. Então, o 80 é 5 vezes maior, do que 5 vezes o menor lado, que é 15, beleza? Quando isso acontece, você tem um pilar parede. Então, você pode ter um pilar parede com uma ou mais superfícies associadas, que é o caso dessa segunda imagem aí, né? Você tem um pilar parede com 3 superfícies associadas, beleza? Então, quase formando um núcleo fechado. Então, essa é a diferença do pilar para o pilar parede. Se eu tivesse um pilar de 15 por 75, ele ia ser considerado um pilar convencional. Quando você tem o lado maior do que 5 vezes o menor, aí você tem um pilar parede, tá? Então, 15 por 76 já seria um pilar parede. Podemos subdividir os pilares que se localizam em uma edificação em 2 grandes grupos: os pilares de contraventamento e os pilares contraventados, beleza? Os pilares de contraventamento têm como função principal resistir às ações horizontais, vento. Normalmente, estas estruturas são paredes ou pilares de grandes dimensões, casas de elevadores e escadas, estruturas treliçadas e pórticos. Então, estes pilares possuem elevada rigidez e, como consequência, absorvem a maior parte das ações horizontais. Então, numa estrutura, você pode ter um pilar de contraventamento ou um pilar contraventado. O pilar de contraventamento é aquele que vai puxar a responsabilidade, né, da rigidez da edificação para si. Então, analisando essa edificação aqui, ó, você tem um núcleo rígido de contraventamento e você tem o restante dos pilares que funcionam como pilares contraventados, beleza? Quem é que vai puxar a responsabilidade de resistir às ações do vento? É o núcleo rígido. Então, aquele núcleo ali é o núcleo de contraventamento. E o restante dos pilares são pilares contraventados, beleza? Podemos classificar também os pilares contraposição, né, que é o mais comum aqui, ó. Podemos ter o pilar de centro ou intermediário, quando você tem 4 tramos de viga chegando nesse pilar. Podemos ter o pilar de extremidade ou de borda, quando você tem 3 tramos de viga chegando no pilar. E você pode ter o pilar de canto, não é isso? Que é 2 tramos de viga chegando no pilar. Então, vamos analisar aqui o nosso projeto, né, que a gente fez lá em concreto 1, lembra? Faltou colocar o X aqui, que no térreo não tem laje. Como no térreo não tem laje, né? Então, vou botar o X aqui. Beleza? Então, neste caso aqui, ó, vamos analisar aqui nessa planta. Eu vou ter aqui essa planta aqui. Botar o X aqui, botar o X aqui. Beleza? E aqui vou botar aqui o V101, né, que essa é a planta do térreo. Aqui é o V102. Aqui é o V103. Beleza? V104. Nós fizemos. V105. Vou alterar o
aqui que eu vou usar ela daqui a pouco para calcular o pilar. V106. V107. E por último, a V108, beleza? Então essa aqui fizemos essa planta lá no semestre passado. Então você tem aqui a planta do térreo, a planta do primeiro andar, que nós calculamos essas lajes aqui, se eu não me engano. Beleza? Deixa eu ver aqui a planta de fumos. Botei todos com 10, né? Deixa eu botar com 10 aqui. A altura da laje. E aqui. E na cobertura também todas com 10, beleza? Então, analisando aqui, ó, eu tenho pilar de canto, eu tenho P1, eu tenho P3, eu tenho P4. Deixa eu aparar isso aqui. Tenho P4. Tenho. Deixa eu aparar essas arestazinhas aqui. Tenho P4 e tenho o P10, né? P4 e P10, beleza? E para o pilar de extremidade, que é quando 3 trampos, eu tenho P2, eu tenho P4, eu tenho P8, P6, tenho aqui P8 e P9. São pilares de extremidade. E o pilar intermediário seria o P5. Beleza? Seria o P5 aqui, o pilar intermediário, tá? Seria o P5. Ok? Então, o P5 seria o pilar intermediário. Então, tá aqui ele aqui, né? Voltando aqui no slide. Então, de acordo com a posição, eu posso classificar o pilar em intermediário, extremidade e canto. De acordo com a função do pilar em relação às ações do vento, eu posso classificar em pilares de contraventamento, que são aqueles que vão suportar a ação do vento, e pilares contraventados, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tiver um vento atuando, onde será a atuação do vento aqui, se a gente fosse considerar essa edificação uma edificação mais alta, né? Então, o vento ele vai incidir com uma ação maior aqui, com uma ação maior nesse lado aqui, porque é o lado da rachada maior, né? Então, quando o vento bate aqui, essa força do vento é maior do que essa de cá, beleza? Então, aqui você tem o vento a 90, aqui você tem o vento a 0 grau. Vou botar aqui só para o vento aqui. Essa e tem o vento nessa aqui, beleza? Então você tem o vento aqui, ó, 0 grau é essa, a da direita, 90 graus de cima, 270, não, 180, desculpa, a da esquerda e 270 de baixo, tá? Então nesse caso aqui, ó, o vento, a maior força do vento vai incidir na fachada maior, que vai me gerar um coeficiente de arrasto maior. Então, neste caso, a edificação aqui, ó, eu não tenho núcleo de rigidez, né? Eu teria aqui a caixa da escada, mas eu teria que ter um pilar aqui, né? Então, quem é que vai resistir a essa força do vento aqui, que vai estar atuando a 90 graus e a 270 graus, que é essa de cima e essa de baixo, que vai ser a incidência maior, porque eu tenho uma fachada maior.
Então, o prédio, ele vai deslocar mais nesse sentido, beleza? Quando ele desloca nesse sentido, quem vai pegar é esse pórtico aqui, ó, formado por esses 3 pilares, esse pórtico aqui, formado por esses 3 pilares, e esse pórtico aqui, formado por esses 3 pilares. Então, neste caso, a gente pode falar que os pilares de contraventamento são o P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P10. Esse P9, ele não forma pórtico nenhum outro pilar, né, na direção que eu estou analisando, que é na direção 90 e 270, beleza? Então, nesse caso, esse pilar aqui seria um pilar contraventado. Beleza pura? Na direção de maior incidência do vento, né? Você vai ter um deslocamento maior do edifício. Se você fosse analisar, beleza? Então, podemos classificar o pilar de acordo com a sua ação na estabilidade global, que a gente chama, e de acordo com a sua posição, tá bom? Então, vamos aqui, seguir aqui, ó. O pilar de centro ou intermediário são pilares onde, teoricamente, só existe força de compressão. Como, por exemplo, quando existe continuidade das vigas e lajes que chegam nesse pilar. Então, nesse pilar aqui, ó, o pilar... Oi, pode falar aí. Sobre o vento, pode perguntar. Nesse pilar aqui, ó, o pilar de centro ou intermediário é esse pilar P5, tá? Então, o que acontece? Ele vai estar travado aqui, ó, por essa viga 102, tá vendo aqui? Ele tem o tramo da viga à sua esquerda e à sua direita, e está travado pela viga V106, em cima e embaixo. Beleza? Então, nesse caso aqui, o pilar, ele só vai estar submetido a esforço normal, tá? E aí a gente vai ter que calcular o momento fletor mínimo para que esse pilar possa resistir. Beleza? Então, o pilar de centro, a gente calcula ele como se ele tivesse submetido a uma compressão centrada. Beleza? Sim, aí eu vou falar daqui a pouco isso aqui. Você vai ter que analisar a estabilidade global da edificação, tá? Que é o quanto ele vai deslocar. Então, se você tem 2 parâmetros para analisar isso aí, o gama Z e o P delta. Aí você vai analisar, né? Se o deslocamento da sua estrutura for maior do que... desculpa. Se o acréscimo de esforços devido ao deslocamento da sua estrutura for maior que 10% dos esforços originais, aí essa estrutura vai ter que ser trabalhada como estrutura de nós móveis. Se o acréscimo de esforços pelo deslocamento da estrutura for menor do que 10% dos esforços originais, você pode trabalhar ela como estrutura de nós fixos. Se for maior do que 10%, é a estrutura de nós móveis, beleza? Esse parâmetro que vai definir é o parâmetro P delta ou o gama Z. Aí o que acontece? Beleza, então, por que isso acontece? Porque, ó, essa viga aqui, quando eu colocar a carga em cima dessa viga V102, ela vai puxar o pilar para a esquerda. Quando eu colocar a carga em cima dessa viga V102 aqui, que está na direita, ela vai puxar o pilar na direita. Então ele vai ficar meio que travado, né? E aqui, quando eu puxar aqui na V102 aqui de baixo, vai puxar o pilar para baixo. Quando eu colocar a carga aqui em cima, vai puxar o pilar para cima. Então, ele vai ficar travado. Beleza?
Agora, diferentemente do pilar de extremidade ou de borda. Porque o pilar de extremidade ou de borda, ele vai ser solicitado por uma força de compressão e por um momento agindo em um dos eixos principais de inércia, como, por exemplo, quando existe uma interrupção das vigas e lajes que chega nesse pilar. Vou ligar o tablet aqui, né, porque só funciona escrevendo, né? Deixa eu ligar aqui para demonstrar. Eu gosto de demonstrar escrevendo. Deixa eu conectar aqui. Pronto, deixa eu abrir aqui. Concreto armado 2. Criar um novo aqui. Pilar. Deixa eu abrir. Pronto. Então aqui é o seguinte, ó, quando eu tenho um pilar de extremidade ou de borda, vamos pegar nesse caso esse pilar P2 aqui, né? Tá dando para ver aí tá dando para ver aí no tablet? Então pilar P2, você vai ter a fundação aqui. Aqui você vai ter o pilarete, que é a parte que sobe da fundação até o baldrame. Aqui você vai ter a viga V102, V101 e a V106 para cá, né? Beleza? Emílio, só uma dúvida técnica aqui. De nome, né? É importante a gente falar da maneira correta, né? Eu sempre chamei esse pilarzinho que sai do baldrame de pilarete. Mas teve outra situação que outro professor disse que a gente não poderia chamar de pilarete porque pilaretes não tinha função estrutural. Eu sempre chamei esse de pilarete, meu estruturalista chama de pilarete. E aí, posso continuar chamando esse trem de pilarete sem cometer uma gafe? Peraí, deixa eu colocar meu fone aqui, que na hora que bota aqui fica ruim. Repete aí, deixa eu botar o fone de ouvido aqui. Ó, esse pilarzinho que sai direto da sapata, eu sempre chamei de Sim. pilarete, né? Aprendi assim. Mas já ouvi também dizerem que não poderíamos chamar ele de pilarete, porque pilarete seria só um pilar sem função estrutural, como, por exemplo, os de platibanda. Uhum. Então, tecnicamente, eu até hoje chamo de pilarete. Esse daí que você está desenhando aí, ó, pronto. Que sai da sapata. Pois é. O pessoal que eu conheço chama de pilarete, até de crã chama de pilarete nas palestras que ele dá, né? Então, de crã chama de pilarete, é bem complicado a gente mudar o nome do bicho, né? Aí o que acontece? O pilarete é uma coisa, o arranque é outro. O arranque é a armadura que está aqui dentro, né? Aí o arranque seria só o aço. Agora, quando você envolve esse aço com concreto, aí é o pilarete, entendeu? Que é só essa parte aqui que está enterrada. De crã chama de pilarete. Beleza? Aí, e ele chamaria de quê? De pilar? Seria a ligação sapata-baldrame? Sim, chama de pilar. Diz que a denominação de pilarete serviria apenas quando o pilar não tivesse cumprindo função estrutural, como, por exemplo, platibanda, né? Que é um pilarzinho que não deixa de ser um pilar, né? Mas é o de platibanda que não está com pressão, que ele está amarrando as paredes ali da platibanda. Enfim, Entendi. né?
Pilarete Mas eu penso no é pequeno porque já pilar. ficou popularmente conhecida como pilarete, entendeu? Se você chegar assim, ó, é o pilarete da sapata. É a parte que liga a sapata ao baldão. Isso. Então, como já está difundida, aí eu continuo usando esse termo. Mas poderia ser pescoço do pilar, também o pessoal chama. Né? Isso poderia ser. O arranque não, porque o arranque é só a parte de aço. Mas poderia ser Entendi. a ligação, a parte que liga a fundação ao baldrame, entendeu? Mas como já está popularmente conhecido como pilarete, Dicran chama de pilarete, quem sou eu para mudar, né? Com certeza. Beleza? Aí o que que acontece? Você tem aqui o seguinte, ó. Quando eu coloco, aqui você tem aqui o outro pilar aqui do lado. Você tem o P1 e o P3, né? P1 e o P3. E aí para cá você tem o P5. Então aqui você tem o P1, aqui você tem o P3 e para cá você tem o P5, né? E aí o que que acontece? Na hora que eu coloco essa carga aqui, ó, beleza? Aí essa viga vai flexionar para cá, ou seja, na hora que ela flexiona para cá, ela puxa esse pé, eu vou chamar de pilar, né? Vou chamar de pilar. Ela puxa o pilar, o pedaço de ligação que liga a fundação ao baldrame para cá, né? E quando esse tramo ele coloca carga, essa viga vai flexionar para cá e ele puxa o pilar para cá, né? Então, é, essa rotação, né, isso que faz com que essa parte do pilar gire é o que é um momento fletor, né? Então, o momento fletor da viga vai ser transmitido para o pilar. A gente chama de momento de primeira ordem, beleza? Que é o momento que a viga transmite para o pilar. Só que aqui, como você tem aqui uma rotação nos dois sentidos, então acaba que anulando aí, né? Então ele fica equilibrado aqui, beleza? Agora, no outro sentido, não. No outro sentido, que é o sentido do pilar P5, como ele não tem uma continuidade da viga aqui para cima, tá vendo? Então, você vai ter a rotação desse pilar nesse sentido de cá. Então, como ele não tem o outro trecho da viga no outro sentido, então a gente fala que esse pilar, que é o pilar de extremidade, ele vai ter o esforço normal, que é o esforço de compressão, e o momento fletor, de primeira ordem gerado pela viga no pilar. Então a gente chama isso de flexocompressão. Então, por que que, no caso, o pilar é submetido somente à compressão? Então não precisaria de armadura no pilar, porque somente o concreto já resiste à compressão. Beleza? Então, por que que eu tenho que botar a armadura no pilar? Justamente porque ele não vai estar submetido somente à compressão. Você vai ter uma flexocompressão, que é o momento fletor atuando junto com o esforço de compressão, beleza? Aí você fala assim, professor, mas eu posso ter um pilar com contração? Posso, que é um pilar que vai ter flexotração, né? Posso. Em que exemplo? Quando você tem um pilar aqui muito próximo do outro, né? Por exemplo, em vãos aqui de menores do que 2 metros, beleza? E esse vão aqui, e esse vão aqui, vamos dizer que é um vão de 6 metros. Então, quando eu botar a carga aqui, ó, né, isso, o que, que vai acontecer? Quando eu botar a carga aqui. Eu não sei se vocês viram isso lá em resistência ou teoria. Né? Você vai ter essa reação aqui, vai ficar para baixo, que é o RC. Essa reação aqui vai ficar para baixo, que é o RB. E essa reação aqui vai ficar para cima, que é o RA. Quando a reação fica para cima, quer dizer que você vai tracionar o elemento estrutural, né? Que é o seu apoio.
beleza? Você não vai comprimir, você vai tracionar o apoio. Ou, desculpa, é ao contrário. Coloquei ao contrário aqui. Essa reação aqui vai dar para cima, que é o RC. Essa reação aqui vai dar para cima, que é o RB. E essa reação aqui vai dar para baixo, que é o RA. Então, quando eu transfiro, isso aqui é a reação no apoio, né? Quando eu transfiro isso aqui para o pilar, eu jogo ele para baixo. Quando eu transfiro isso aqui para o pilar, eu jogo ele para baixo. E quando eu transfiro isso aqui para o pilar, eu jogo ele para cima. Então, esse pilar aqui vai ser um pilar tracionado. Então, ele pode ser só tração ou flexo tração, beleza? Aí a gente vai ver também como é que vai para calcular o pilar tracionado. Então, perceba que no pilar intermediário, quando você tem a continuidade da viga nos dois sentidos, essa viga vai flexionar para cá, essa vai flexionar para cá, vai equilibrar. Essa vai flexionar para cá, esse tramo vai flexionar para cá, vai equilibrar. Então, a gente fala que o pilar vai estar submetido somente à compressão centrada, beleza? Porque o momento fletor de primeira ordem vai ser anulado. Mas é claro que a gente tem que fazer ele resistir ao momento fletor mínimo. No caso de pilar de extremidade ou de corda, que é esse caso de cá, ele vai ter um momento somente de primeira ordem. Nesse caso, vai ser o momento de primeira ordem na direção Y. Beleza? Porque a continuidade da viga, ela não tem continuidade na direção Y, né? Então, ela termina aqui. Se ela subisse aqui acima do pilar P2, aí ele seria um pilar de intermediário. Como ela para aqui, vai ser gerado um momento de primeira ordem, beleza? E o pilar de canto, aí o que acontece? Como essa aqui, ó, ela vai gerar um momento fletor e vai fazer esse pilar flexionar em cima do seu eixo, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o eixo do pilar, né? Deixa eu pegar aqui o eixo do pilar aqui, ó. L, bora, rapaz. Pegar aqui o eixo do pilar. Então, aqui você tem o eixo X, beleza? Nossa, que X é esse? Aqui você tem o eixo X. E aqui você tem o eixo Y. Então, neste caso aqui, pessoal, o meu momento fletor de primeira ordem vai fazer o pilar flexionar em torno do eixo Y. Então, você vai ter o momento de primeira ordem M1DY, beleza? Neste caso aqui, ó, que é o pilar P4, eu vou ter o momento fletor de primeira ordem na direção X, porque o tramo dessa viga aqui, V102, ele não continua para cá. Então, ele vai flexionar em torno do X. Como essa viga V105 tem continuidade, não vai ser gerado momento de primeira ordem na direção Y, somente na direção X, né? Então, aqui nesse caso, a gente fala que esse pilar vai estar submetido à compressão. Além disso, ele vai estar submetido a uma flexão. Desculpa. Lembra lá acho que foi em concreto armado, que a gente estava estudando a flexão, né? Você tem a flexão pura, a flexão simples e a flexão composta, não é isso? Então, quando você tem o esforço normal atuando em conjunto com o momento fletor, a gente chama isso de flexão composta. Então, esse pilar aqui, ó, a gente vai calcular ele submetido à flexão composta. Por quê? Ele vai ter, além do esforço normal, o momento fletor na direção X. E como esse momento fletor ela é normal ao eixo do pilar, que vai ser uma flexão composta normal, beleza? Porque esse pilar vai flexionar nessa direção aqui, certo? Na direção do eixo.
E aqui também vai ser uma flexão composta normal, porque esse pilar ele vai flexionar nessa direção aqui para baixo, beleza? Então, pilares de centro a gente calcula como com pressão centrada, beleza? Mas como ele vai ter que resistir ao momento fletor mínimo, então vai ser pressão mais momento fletor mínimo, vai ser a flexão composta aqui também, certo? Aqui você vai ter momento de primeira ordem. Então você vai ver se vai ser no X ou no Y, vai ser flexão composta normal, tá? Então o pilar de centro, apesar de não ter momento de primeira ordem, você tem que calcular o momento fletor mínimo. O cálculo dele vai ser igual ao cálculo do pilar de extremidade ou de borda, beleza? Porque ele vai estar submetido a flexão composta normal. Agora, o cálculo do pilar de canto não, por quê? Como essa via aqui não tem continuidade, o tramo 101 para a esquerda e o tramo 105 para cima, esse pilar vai ter uma flexão. Quando a hora que eu colocar a carga aqui em cima desse tramo, né, ele vai flexionar. Deixa eu ligar aqui o carregador. Esse pilar aqui, ele vai flexionar aqui, ó, tanto para a esquerda. Deixa eu voltar aqui para o meu modelo aqui. Então você vai ter aqui esse pilar, e para cá, não é isso? Então, como não tem continuidade, na hora que essa via flexionar para cá, esse pilar vai flexionar para cá, beleza? E na hora que essa via flexionar para cá, ele vai flexionar para baixo, certo? Aí o que acontece? Você vai ter uma flexão nesse sentido aqui, e você vai ter uma flexão nesse sentido aqui, certo? E aí, como essa flexão aqui, ela tem duas direções, você vai calcular a resultante dela. A resultante dela vai dar mais ou menos aqui. Então perceba que a resultante dela não está sobre o eixo pilar. Então esse pilar, na hora que essa via eu puxar para cá, vem para cá. Na hora que essa via eu puxar para baixo, vem para baixo. Então ele vai sofrer um esforço, um giro nessa direção aqui. Então a gente fala que, como está fora do eixo, esse pilar vai sofrer uma flexão composta oblíqua, beleza? Então, o pilar de canto, o método de cálculo dele é diferente. Por quê? Porque ele está sofrendo uma flexão composta oblíqua, beleza? Ele está flexionando obliquamente. Nesse caso aqui vai ser nessa direção, né? Mas, por exemplo, nesse pilar de canto aqui, seria nessa direção para cá, certo? Nesse pilar de canto aqui, seria nessa direção para cá, beleza? E neste pilar de canto aqui em cima, seria nessa direção para cá, beleza? Então, o método de cálculo dos pilares depende da posição do pilar. Se for pilar intermediário ou de extremidade, é flexão composta normal. Se for pilar de canto, é flexão composta oblíqua. Beleza pura? Então vamos lá, né? Continuando.
Então, o pilar de extremidade ou borda são solicitados por uma força de compressão em um momento agindo em um dos eixos principais de inércia, como, por exemplo, quando existe a interrupção de vigas e lajes que chegam nesse pilar numa determinada direção. Já mostrei. O pilar de canto, você tem uma força de compressão e dois momentos, não é isso? Dois momentos agindo nos eixos principais de inércia, como, por exemplo, quando existe interrupção das vigas e lajes nas duas direções, tá? Então, isso aqui vai me gerar uma flexão composta oblíqua, beleza? E aí, as solicitações dos pilares. Primeiro, a gente vai ter a compressão simples, que é também chamada de compressão centrada. É o tipo de compressão onde a carga é aplicada no centro geométrico do pilar. E isso acontece nos pilares centro. Então, o pilar de centro, como eu falei, né? Você não vai ter o momento de primeira ordem, você vai trabalhar eles como se a carga tivesse aplicada no centro geométrico do pilar, beleza? Posso ter também a flexão composta. Os pilares de centro, os pilares de centro recebem mais compressão do que os de bordo? O pilar de centro, perceba o seguinte, o pilar de centro, ele é o pilar mais carregado, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, lembra da área de influência aqui desse pilar? Sim, ele recebe várias marcas, né? Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir o outro aqui para ver. Cadê você? Vou ver se é esse aqui. Planta de forma. Deixa eu ver se tá aqui. Eu abri o negócio aqui na estante. Mas... Deixa eu ver, não é esse aqui também não. Devo ter tirado aqui. Depois eu abro aqui. Então esse pilar aqui, ó, ele é o que vai receber mais carga, beleza? Que é o pilar de intermediário. Porém, essa carga vai ser só compressão. E você vai calcular ele para resistir ao momento fletor mínimo. Já o pilar de canto, ele é o pilar que recebe menos carga. Porém, ele vai estar submetido a dois momentos fletores. Beleza? Então, a depender se o momento fletor for muito alto, mesmo o pilar de canto recebe uma carga mais baixa, você vai ter uma área de aço, pode ter uma área de aço maior do que o pilar intermediário. Entendeu? Depende do momento que a via vai transmitir para o pilar. Beleza pura? Eu acho que eu devo ter apagado aqui o arquivo. Deixa eu ver se está aqui no... Concreto armado 1. Eu acho que deixa eu ver se eu botei ele aqui. Semana 8. Projeto DWG. Deixa eu baixar ele aqui. Pronto, acho que esse aqui. Deixa eu ver se eu... Esse que não fiz a área de influência dele. Beleza? Então, você pode o pilar submetido à compressão
compressão centrada, que é o caso do pilar intermediário ou de centro, que aí você vai considerar que a carga está agindo no centro de gravidade, porque ele não tem momento de primeira ordem agindo nele aí, né? Mas você tem que trabalhar ele com momento fletor. Já nos pilares de extremidade de borda, a gente vai trabalhar o que a gente chama de flexão composta, que é a flexão composta ocorre a atuação conjunta de força normal e momento fletor sobre o pilar. Então, há dois casos. A flexão composta normal ou reta, né, que é o caso do pilar de extremidade ou de borda, e a flexão oblíqua, que é o caso do pilar de canto, beleza? Mas, como eu falei, como esse pilar aqui, que é o P5, ele vai trabalhar com a compressão centrada, beleza? Por quê? Porque ele é pilar de intermediário. Pilar intermediário não tem momento fletor de primeira ordem. Mas você vai ter que trabalhar ele para resistir ao momento fletor mínimo. Então, nesse caso vai ser mais um momento. Mesmo que seja um momento fletor mínimo, você vai considerar um momento atuando. Então, vai ser, nesse caso, você vai calcular também esse pilar submetido a uma compressão, uma flexão composta normal, beleza? Que a gente vai trabalhar, vai ser o primeiro pilar que eu vou dar. Aqui que a gente vai começar a calcular ele. Então, na flexão composta normal, o que acontece? Existe a força normal e o momento fletor em uma direção, x ou y. Esse momento gera essa excentricidade onde os pilares submetidos à flexão composta normal são os pilares de extremidade. Então, aqui, ó, você tem, no pilar aqui, ó, você tem o centro de gravidade do pilar, que é esse aqui, beleza? Então, vou criar um círculo aqui. A sua carga vai estar agindo aqui no centro de gravidade, beleza? Só que essa carga, ela vai ser deslocada desse centro de gravidade para esse eixo aqui por causa desse momento fletor que esse tramo da viga está gerando nesse pilar. Então, essa carga não vai ser mais considerada no centro de gravidade. Ela vai ter uma excentricidade. Qual vai ser esse deslocamento? Depende do valor do momento fletor. Já esse pilar aqui vai ser a mesma coisa, né? Você vai ter aqui o centro de gravidade do pilar. Então, essa carga aqui não vai estar mais agindo no centro de gravidade. Não vou considerar ela agindo no centro de gravidade. Ela vai ter um deslocamento nesse sentido aqui, que é o sentido em que o momento de primeira ordem da viga está atuando. Então, de quanto vai ser esse deslocamento, beleza? E no pilar de extremidade, ou desculpa, no pilar de canto, que vai ser a chamada flexão oblíqua, você vai ter força normal e dois momentos fletores nas duas direções. Então, você vai ter a excentricidade da carga nas duas direções. Então, os pilares submetidos à flexão composta oblíqua são os pilares de canto. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter esse pilar de canto. A carga vai estar agindo no centro de gravidade. Vai ser esse. Só que, como eu vou ter como eu vou ter um momento fletor na direção X para cá e na direção Y para cá, então eu vou ter uma excentricidade na direção X e uma excentricidade na direção Y. Beleza? Então, você vai ter essa flexão, o pilar vai estar flexionando para cá, beleza? Então, se eu apertar o pilar aqui, onde dá essa bolinha aí, ó, ele vai girar nessa direção aí, né? Para baixo e para direita, beleza? É isso que acontece no pilar. E aí, o que acontece? Você vai armar o pilar para resistir a esse momento. Não quer dizer que você vai ter que botar mais barras onde está a bolinha aí. Não, entendeu? A quantidade total
barras que vai estar no pilar vai ter que resistir a esse momento fletor aí nas duas direções. Tá? Então, tanto faz se esse pilar, essa armadura aqui vai servir se esse pilar estivesse rotacionando nesse sentido aqui, né, para cima, ou para cá, ou para baixo, entendeu? Então, independe do quadrante aqui onde se você tivesse a viga para cima e para cá, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, ó. Então, esse esforço, nesse caso aqui eu vou ter viga para para cima. Momento fletor de primeira ordem, né? Para direita e para cima, que a viga não tem continuidade. Então, a sua força normal vai ser deslocada para cá. Então, você vai ter excentricidade em X e uma excentricidade em Y. Essa é a excentricidade que a gente vai medir. Ela é calculada de acordo com o momento fletor. Aqui vai ser uma excentricidade e aqui vai ser outra excentricidade. A gente vai calcular isso aí. Deixa eu ver aqui. O que mais? Então, perceba que o pilar de centro e o pilar de extremidade é calculado normal. Apesar do pilar de centro estar submetido somente à compressão simples, mas a gente tem que calcular ele submetido ao momento fletor mínimo. Então, vai ser flexão composta normal ou reta. Beleza? Só o pilar de canto que vai ser diferente, que é flexão composta oblíqua, tá? E aí, o que acontece? Qual é o pilar mais fácil de calcular? É o pilar de centro. Por quê? Eu só preciso calcular a força de compressão e o moletor mínimo, que é uma formulazinha básica. Já o pilar mais difícil de calcular é o pilar de canto. Por quê? Além da força de compressão, tem que calcular dois momentos fletores. Calcula mais, beleza? Sossegado? Então, o que é excentricidade? Tá dando para ver o slide aí? Tranquilo? Tá dando para ver o slide? Tá dando para ver o slide aí? Alguma dúvida nessa parte de solicitação dos pilares? Então perceba que o pilar mais fácil de calcular é o pilar de centro, apesar dele ser o mais carregado pela força de compressão, tá? Mas o pilar mais difícil de calcular é o pilar de canto, porque além de você ter a força de compressão, você tem que calcular dois momentos fletores. E o pilar mais ou menos, nem mais fácil nem mais difícil, é o pilar de extremidade, porque além da força normal, você só calcular um momento fletor, tá? Não é que é mais difícil, é que dá mais trabalho. A conta é fácil. Beleza pura? Tá dando para pegar. Excentricidade. Então, o que é excentricidade? A força normal que é a de seção pode ser aplicada no seu centro geométrico, gerando a compressão centrada. A distância do centro e sobre um dos eixos de simetria, gerando a flexão forte normal. Em um ponto qualquer da seção, gerando a flexão oblíqua. Essa distância denominamos excentricidade. Então, posso ter a força normal aplicada no centro, posso ter ela sobre um dos eixos de simetria e posso ter ela em qualquer posição da seção, que a gente chama de flexão oblíqua. Quando está em um dos eixos de simetria, a gente chama de flexão normal, composta normal. Né? Então, estas excentricidades, ou seja, essas formas de fazer com que
a sua força normal não haja no centro de gravidade do pilar, elas são chamadas de excentricidades de primeira ordem. E elas podem ser divididas em excentricidade inicial, excentricidade acidental, excentricidade de forma, excentricidade suplementar ou fluência e momento fletor mínimo. Beleza? Tá sossegado aí? Tá todo mundo vendo aí, ouvindo? Todo mundo vendo e ouvindo aí? Pronto. Beleza. Então é o seguinte, ó. Eu falei que quando essa viga aqui, ó, quando essa viga aqui, ela não tem continuidade para cá, vai gerar um momento fletor de primeira ordem nesse pilar. E esse momento fletor vai puxar essa força do centro de gravidade para cá, né? Então, nesse caso aqui, eu teria essa excentricidade em x e y. Então, a excentricidade gerada pelo momento fletor causado pelas vias, a gente chama de excentricidade inicial, beleza? Mas pode ter outros fatores que vão fazer com que a sua carga saia do centro de gravidade. Então, a gente pode ter, e essas excentricidades são chamadas de primeira ordem. A gente pode ter excentricidade inicial, acidental, de forma, suplementar ou fluência e a excentricidade pelo momento fletor mínimo, beleza? O que é a excentricidade inicial? Em estruturas de edifícios de vários andares, ocorre um monolito das ligações entre vigas e pilares que compõem os pórticos de concreto armado. A excentricidade inicial, oriunda das ligações dos pilares com as vigas neles interrompidas, ocorre em pilares de borda e de canto. Beleza? Então, essa excentricidade gerada pelo momento de primeira ordem é chamada de excentricidade inicial. Beleza? Ou excentricidade de primeira ordem, popularmente conhecida. Mas a gente pode ter várias excentricidades de primeira ordem, tá? A inicial é somente uma delas. Beleza? Excentricidade acidental é a excentricidade que pode ocorrer pela incerteza na localização da força normal ou desvio do eixo da peça durante a construção em relação à posição prevista no projeto. Segundo a ABNT NBR 618, as imperfeições geométricas dos elementos estruturais ser em dois grupos, imperfeições globais e locais. Então, quando você tem um desaprumo do eixo do seu pilar, você vai ter uma excentricidade acidental, beleza? Que pode ser gerada por uma imperfeição global ou uma imperfeição local. Vou falar o que é isso daqui a pouco. Beleza? O que é imperfeição global? Na análise global das estruturas articulares, sejam elas contraventadas ou não, deve ser considerada um desaprumo dos elementos verticais. Então, você tem a fórmula aí para calcular o desaprumo máximo, né? Se for maior do que 1 sobre 300, e o mínimo é 1 sobre 300 e o máximo é 1 sobre 200, beleza? Então, se for maior do que isso, aí você vai ter que considerar a excentricidade acidental. Se não, você pode desconsiderar. E a local, no caso de elementos que ligam pilares contraventados a pilares de contraventamento, é considerada a tração decorrente do desaprumo do pilar contraventado. Então, a gente vai ver isso aí.
Em primeiro lugar, no caso do dimensionamento e verificação de um lance de pilar, deve ser considerado o efeito do desaprumo ou da falta de retilineidade do eixo pilar, beleza? Admite-se nos casos usuais de estruturas articulares a consideração apenas da falta de retilineidade ao longo do pilar seja suficiente. Então não precisa considerar o efeito do desaprumo, somente a falta de retilineidade do eixo do pilar, beleza? Então essa seria uma excentricidade acidental, a questão do desaprumo, beleza? Além da excentricidade acidental, eu tenho a excentricidade de forma. O que é excentricidade de forma? Quando o eixo da viga não passa pelo centro de gravidade da seção transversal do pilar. As reações das vigas apresentam excentricidades que são denominadas excentricidade de forma. Então perceba o seguinte, ó. Nesse aqui, né? Vamos botar aqui. Quem é que vai estar atuando? Deixa eu voltar aqui. Quem é que vai estar atuando como carga nesse pilar? Vai ser o peso próprio do pilar, que vai estar atuando no centro de gravidade. Beleza? Deixa eu puxar esse pilar para cá, ó. Deixa eu puxar esse pilar para cá. Deixa eu fazer o centro de gravidade dele aqui. Então, esse pilar aqui, ó, o peso próprio vai estar agindo. O peso próprio vai estar agindo no centro de gravidade do pilar. Beleza? Peso próprio aqui, ó. Esse pilar vai estar agindo aqui no centro de gravidade dele. Porém, como essa viga aqui, essa aqui, ó, de baixo, além do peso próprio do pilar, qual é a carga que o pilar vai estar submetido? A reação da viga. Então, na hora que eu calcular essa viga aqui, ó, V105, beleza? Na hora que eu calcular aí, como é que eu vou fazer para calcular ela? Eu vou pegar, vou transformar esse P7, P4 e o P1. Aqui, primeiro pilar, apoio de segundo grau. Segundo pilar, apoio de primeiro grau. Terceiro pilar, apoio de primeiro grau. Vou calcular as cargas. Nesse caso, como é pau drame, peso próprio e carga da parede aqui. Peso próprio e carga aqui. O que mais que eu vou calcular? Vou calcular o coeficiente de mola desse pilar P7. Vou calcular aqui o coeficiente de mola do pilar P7 e o coeficiente de mola do pilar P1. Vou jogar aqui, né? Vocês fizeram lá no trabalho. Depois que eu pegar esse aqui, vou calcular o vão teórico dela aqui. Vou jogar aqui. Depois que eu fiz aqui, vou aqui no F2, lanço a minha estrutura. É isso. Depois que eu lancei a minha estrutura no F2, você vai gerar aqui. Vou abrir um aqui só para mostrar. Apaguei também a outra via da área de trabalho, apaguei. Na verdade, acho que eu não apaguei, acho que devo ter copiado para outro lugar. Beleza? Então, vou gerar ela aqui. Na hora que eu clique aqui, ó, Display Reacts, é isso? Então, eu vou ter aqui as reações. Então, a reação dessa via aqui, ó, que vai ser no pilar P1, que é esse daqui. Você vai ter RC, RB e RA. O RC, ele vai entrar com carga no pilar. Só que como essa viga, ela não está descarregando certinho aqui, né, no eixo do pilar, beleza? Ela vai estar descarregando aqui, ó. Neste ponto aqui, né?
Então, mais para cá do eixo, a reação da viga, ela vai estar atuando mais ou menos aqui, ó, certo? Não vai estar em cima do centro de gravidade. Então, isso aqui vai gerar uma excentricidade de forma, que é chamada excentricidade de forma. Pode falar, Yuri. Quando você escolheu, representou os apoios, apoio de primeiro grau, etc., como é que é o critério para você escolher esse apoio Então, na o representação? primeiro é sempre de segundo grau e o restante de primeiro. Só isso. Isso O daí primeiro é uma sempre de segundo grau e o restante é de primeiro grau. Porque se eu tiver uma viga com um tramo só, por exemplo, essa viga aqui, ó, V103. Não, vou pegar V103, ela tem dois apoios. Essas duas vigas aqui, né? Então, o primeiro apoio vai ser sempre de segundo grau. Cadê? Desconectou aqui. Deixa eu conectar aqui. O primeiro apoio é sempre de segundo grau. E o segundo apoio, o restante dos apoios, né? Não o segundo. O restante de primeiro grau. Então, aquela viga lá seria representada desse jeito. Por quê? Porque para ficar o sistema ficar isostático, beleza? Se eu representar assim, Entendi. vai ficar hipostático. Aí vai cair. Então, o primeiro é sempre segundo grau e o restante de primeiro grau. Beleza? Para se eu tiver uma viga com somente um tramo, ela ficar isostática. Beleza? Beleza. Então, essa excentricidade a gente chama de excentricidade de forma, porque a viga não está descarregando diretamente certinho no eixo do pilar, né? Ela está descarregando um pouco para cá. Mas, de acordo com alguns autores, a excentricidade de forma em geral pode ser desprezada, tá? Então, a gente não leva em consideração essa excentricidade de forma, beleza? Pode se considerar. Então, a única excentricidade que a gente vai levar em consideração vai ser a excentricidade inicial, vai ser a excentricidade gerada pela viga, pelo momento fletor da viga no pilar, a acidental, se você for considerar o desaprumo, tá? Nesse caso aqui a gente não vai considerar, então não vou calcular a excentricidade acidental, porque minha edificação tem dois pavimentos, então posso desconsiderar. Na hora que eu calcular isso aqui vai ser pequeno, beleza? E a de forma eu vou desconsiderar. Posso ter essa necessidade também devido à fluência, que de acordo com a forma, essa consideração, ela só tem que ser realizada para pilares com esbeltez maior do que 90. Vou calcular a esbeltez do pilar também com vocês, tá? Beleza? E momento fletor mínimo. Então, a esterilidade gerada pelo momento fletor mínimo, que é o caso do pilar de centro, né? Ele não tem excentricidade inicial, que é a excentricidade gerada pelo momento fletor da viga, porque ele vai estar travado nas quatro direções, né? Mas ele vai ter a excentricidade gerada pelo momento fletor mínimo, beleza? Então, a gente vai calcular ela através dessa aí, de acordo com a norma, tá? Então, quando os momentos atuantes no pilar são muito pequenos ou zero, o projeto de pilares deve se basear sobre uma excentricidade mínima, a visto momento fletor mínimo, que é o caso do pilar de centro, beleza? Então, o pilar de centro, de qualquer jeito, vai ter momento, fletor e esforço normal. Então, vai ser flexão composta normal. A gente falou da excentricidade, beleza? Agora vamos falar das efeitos de segunda ordem. Então, o que acontece? O que são os efeitos de segunda ordem? São aqueles efeitos que se somam aos obtidos em uma análise de primeira ordem. Beleza?
quando a análise do equilíbrio passa a ser efetuada considerando a configuração deformada, tá? Então, esses efeitos são oriundos de dois tipos de não linearidades, a geométrica e a física, beleza? Então, o que seria a não linearidade geométrica? Ela corresponde aos efeitos adicionais provenientes do deslocamento horizontal das estruturas e ocasionam o aparecimento de acréscimos de esforços. Foi isso que eu falei, né? Se o seu deslocamento, nesse caso, a gente tem o esforço de segunda ordem local e global. Eu vou falar aqui. O que é a não linearidade geométrica? É quando os efeitos adicionais provenientes do deslocamento horizontal das estruturas ocasionam o aparecimento de acréscimo de esforço. E a não linearidade física leva em conta que os materiais que compõem a seção de concreto, eles possuem comportamentos mecânicos distintos. Beleza? Então, o que são efeitos de segunda ordem? A NBR, ela nos relata que sob a ação de cargas verticais e horizontais, os nós de estrutura, eles deslocam-se horizontalmente. Os efeitos de segunda ordem decorrentes desses deslocamentos são chamados de efeitos globais de segunda ordem. Beleza? Então você tem aqui, ó, efeito de segunda ordem global, tá? O que seria o efeito de segunda ordem? Vou voltar aqui para o tablet. Bora voltar aqui para o tablet. Se ficar alguma dúvida, aí vocês perguntam aí, beleza? Mas eu vou explicar aqui no tablet agora, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Eu tenho a minha planta aqui, né? Deixa eu fazer essa planta aqui. Vai ser essa aqui, essa. Vou fazer aqui rapidinho só pra gente. Beleza? Só pra gente. Aqui um pilar. Aqui vai ficar aqui. Outro pilar aqui. E aqui outro, né? E aqui a viga, beleza? Aí, como eu falei, analisando essa situação aqui, o que vai acontecer? Você vai analisar o vento. O vento vai estar agindo. Você vai pegar o vento agindo na maior fachada, que é o vento a 90. O vento a 90 graus. Aqui você tem o vento a 0 graus. Aqui você tem o vento a 180. E aqui você tem o vento a 270, beleza? Pegando esse vento na seção mais crítica, vai ser onde tem a maior fachada, que é 90 e 70. Onde tem a maior fachada, você vai pegar quem são os pórticos que vão estar resistindo. Esse e esse, beleza? Então, fazendo esse pórtico aqui, você tem aqui, como são dois pavimentos, você tem aqui o baldrame, a fundação, certo? O primeiro andar e a cobertura, beleza? Isso aqui analisando esse pórtico de cá. E aí o que acontece? Na hora que você bota a carga de vento aqui, né? À medida que subindo, essa carga maior. E além da carga vertical de vento, você também vai ter as cargas horizontais, beleza? Então, se eu analisar esse pilar aqui, ó, na hora que você tem aqui essa situação aqui, você vai ter a estrutura não deformada, beleza? Essa estrutura não deformada,
Qual é o momento fletor que vai estar agindo aqui nele? Vai ser, aqui eu vou chamar de D, né? Então, o vento, na situação não deformada, você vai ter um momento fletor agindo ali embaixo, que vai ser o vento vezes força vezes distância, não é isso? Que vai ser esse momento fletor aqui, beleza? Situação não deformada. Agora, quando esse pilar, aqui é a situação não deformada, quando esse pilar se deforma, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, um deslocamento das forças verticais. Então, esse momento aqui ele vai ter um acréscimo. Além dessa parcela aqui, você vai ter essa parcela aqui. Beleza? Então, esse acréscimo é chamado de esforço de segunda ordem. Beleza? E eles são decorrências dos deslocamentos que são chamados de efeitos globais. Beleza? Efeitos globais, que são esses daqui. Beleza pura? Então, no estado não deformado, na estrutura, o momento fletor na base será V vezes L, e no estado deformado da estrutura, o momento fletor na base será VL mais P delta, ok? E aí o que acontece? As estruturas são consideradas para efeito de cálculo de nós fixos quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são presíveis, inferiores a 10% dos esforços de primeira ordem. Então, nessas estruturas, eu posso desconsiderar os efeitos globais e vou considerar somente os efeitos locais de segunda ordem, que eu vou falar o que é. Beleza? Então é o seguinte, ó, nessa estrutura aqui, se essa parcela aqui de acréscimo for menor do que 10% dessa parcela aqui, eu posso desconsiderar ela. E a minha estrutura vai ser trabalhada como uma estrutura de nós fixos. Beleza? Agora, se essa parcela aqui, ou seja, se a estrutura deslocar muito e esse P vezes delta for maior que 10% do VD, essa estrutura vai ter que ser trabalhada como uma estrutura de nós móveis. Então, na estrutura de nós fixos, eu posso desconsiderar os esforços de segunda ordem globais, eu terá só locais. Na estrutura de nós móveis, eu vou considerar tanto essa parcela, porque foi maior que 10%, com seus esforços de segunda ordem globais, os locais. Beleza? Então, agora é o seguinte. As estruturas de nós móveis, com os efeitos globais maiores, são importantes, ou seja, maiores que 10%. Devem ser considerados obrigatoriamente tanto os esforços de segunda ordem globais como os locais, beleza? Aí, como é que eu faço para classificar a estrutura com a deslocabilidade horizontal dos nós e permitir a avaliação da importância dos esforços? Isso são consequências do processo estrutural. Estudamos os coeficientes Z e alfa. Então, para saber se a estrutura vai ter que considerar esses esforços de segunda ordem globais, que são esses aqui, ó, que eu falei aqui, né? Para saber estar deslocando muito, e você vai considerar ela como estudo de nós móveis, ou se ela está deslocando um pouco, e esses esforços adicionais são menores que 10%, e você vai trabalhar ela como estudo de nós fixos, você tem que calcular o que a gente chama de coeficiente gama Z, e o outro coeficiente também chamado de P delta, ou o coeficiente de alfa, tá? O alfa é para a estrutura com menos de 4 pavimentos e o gama e o P delta
para a estrutura acima de 4 pavimentos, beleza? Alguma pergunta? Alguma pergunta aí? Pode perguntar. O dado você pega de região. Qual dado do vento você está falando? Sim, você vai na 6123, que está sendo atualizado, né? Joia, por isso que é bom, tá vendo? Você assinar aqui, ó. Você vem aqui, 6123, beleza? Aí você vai calcular aqui força devido ao vento. Você vai vir aqui e vai colocar aqui você vai calcular o coeficiente, a velocidade básica do vento, o V0. Você vem aqui no mapa de isopletas. Deixa eu ver aqui. Que é esse aqui, tá vendo? Dependendo da região, esse tracejado aqui é o vento 30 metros por segundo, tá vendo? Então, você vai configurar 30 metros por segundo, vai ser o V0 para a sua região, né? Que é Bahia aqui, né? Se você estiver em outra região, beleza? Então, primeiro você vai calcular aqui a velocidade básica do vento, que vai pegar aqui, né? V0. Depois você vai calcular, cadê? As forças devido ao vento. Vai calcular a velocidade característica do vento, que é o VK, vai multiplicar o V0 pelos fatores S1, S2, e depois você pega a pressão dinâmica do vento, tá vendo? Aí a pressão dinâmica do vento, que é o que? Você vai calcular o coeficiente de pressão interno e externo, e aí você pode calcular o coeficiente de arrasto, a força do vento sobre o plano da edificação, beleza? Que é essa parte daqui, ó. Que aí depois você vai ter a força de arrasto aqui, tá vendo? Que é a força que você vai aplicar. Que é essa força aqui que eu fiz aqui, né? Que é essa força aqui, ó. Beleza? Mas, por exemplo, se eu abrir o Eberic aqui, é só configurar lá que ele já calcula automaticamente para mim, né? Fica mais fácil. Deixa eu ver, deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Pronto, tem aqui o pórtico. Você vem aqui o arquivo, no arquivo não, estrutura, projeto vento. Aí você vai configurar aqui, ó, velocidade do vento. Aí ele tem um mapa aqui das isopletas, tá vendo? Aí você vai configurar aqui o ângulo de aplicação, 0, beleza? Aqui o fator topográfico S1, S1. Aqui a edificação, você vai pegar o fator S2 e aqui o fator S3, beleza? Aí, na hora que você for calcular aqui, tá, ele calcula a velocidade do vento, vai jogar o vento na sua edificação, beleza? Deixa eu ver aqui se tem outras coisas aqui. Mapa, tal. Aí você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver, ações, vento. Aqui é o coeficiente que vai melhorar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar cálculo aqui. Aí, a partir da força do vento, ele vai calcular a força de arrasto, vai aplicar a sua edificação, vai calcular o gama Z. Se aí ele vai dar relatório aqui o resultado, ó, tá vendo? Coeficiente gama Z, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, na direção X, ele tá 1,10, ou seja, os esforços adicionais causados pela
estrutura deslocada, deu 10%. Na direção deu maior que 10%, tá vendo? Deu 1,15, deu 15%. Então, nesse caso, a estrutura está deslocando demais. Então, nesse caso, ele trabalhou a estrutura com uma estrutura de nós móveis, tá? Então, nesse caso, além dos esforços de primeira ordem, que são os esforços que a viga transmite para o pilar, ele também calculou, adicionou a esses esforços, os esforços de segunda ordem, globais, que é o esforço gerado pela estrutura deslocada. Por quê? Porque na direção Y ficou acima de 10%, deu 1,15%, deu 15% a mais. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que enrijecer esses pilares, com esse pilar de centro aqui, não é isso? Por que deu na direção Y? Porque na direção X é essa, na direção Y é essa. Então, o tamanho da fachada da edificação na direção Y vai fazer deslocar mais. Então, esse pórtico aqui, ó, esse pórtico aqui, tá pegando esse deslocamento aí. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar o tamanho desses pilares aqui para poder diminuir o deslocamento. Bora aumentar aqui para ver, né? Tamanho aqui. O deslocamento deu 1,15, né? Bora ver aqui. Deixa eu aumentar esse pilar aqui para 30. Deixa eu ver se ele aumenta. Sim. Aumentou. Vou aumentar esse P5 aqui para 30 também. P5 aqui para 30. Deixa eu ver se ele aumentou de cima. Aumentou. Só para a gente ver, tá? Se vai dar alguma influência no meu esforço global. Beleza? Então, nesse caso aí, o Eberic ele calcula pelo gama Z, tá? E pelo P delta também, né? Embaixo tem. Bora ver se vai melhorar o deslocamento. Vamos mandar calcular de novo. Esqueci de clicar em resultados. Continua dando 1,15 aqui, ó. Deixa eu aumentar esse P2 aqui. Tá aumentando, aumentou. Aumentar esse P8. Ah, já tá aqui, P8 já tá 15,30. Só ver aqui, bora ver se vai mudar alguma coisa. A direção Y tá dando 1,15. Deixa eu mudar aqui. Eu poderia rotacionar esse pilar aqui. Esse P10 aqui, ó. Deixa eu ver o P9. Deu 15,35. Deixa eu fixar aqui o ponto dele. Vou mudar a seção desse P10 aqui para ver se fica melhor. Tem que girar ele aqui. Deixa eu girar ele aqui para ver. Oi.
no TQS é o seguinte, você se não usar, você deletar. Beleza? Se você for usar, você tem que configurar lá. Deixa eu só alterar aqui para ver. Padrão e aqui. Deixa eu só ver esse daqui. Bora ver se vai dar certo. Bora ver se vai dar certo aqui agora. Deixa eu mandar processar de novo. Bora se vai diminuir ali. Aí já diminuiu para 1.14, tá vendo? Aí você tem que enrijecer a estrutura. Tá? Aí você vai diminuindo aqui até chegar em 1.10. Aí eu teria que aumentar aqui, ó, o tamanho desses pilares aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ao invés de 15 por 30, eu vou botar 15 por 40. Vou aumentar logo esse trem pra gente ver como é que vai ficar. Pra ver. Deixa eu ver se diminuiu. Olha, foi para 1.16 agora. Na direção X diminuiu, 1.09, né? Tem que voltar, desfazer. Aí você vai ter que ir verificando aqui, ó. Qual, o que eu poderia fazer? Eu poderia inserir um pilar aqui, ó. Aí eu mudaria esses 4 aqui, seriam pilares contraventados. E esses outros aqui seria pilar de contraventamento. Então eu mexeria nesses 4 aqui, beleza? Mas como eu falei, né? Como uma edificação de pequeno porte, você pode desconsiderar a ação do vento, tá? Então não precisa considerar. Isso aqui é só de 4 pavimentos para cima, tá? Então você tem que ficar ligado no coeficiente gama Z. Por quê? Nesse caso aqui, o deslocamento gerou esforços maiores do que 10%. Então, sua estrutura vai ser de nós fixo, de nós móveis, beleza? Aí eu tenho que enrijecer a estrutura para que esse acréscimo seja menor que 10%, ou até 10%, tá? Então, qual é o parâmetro que eu uso para saber se esforços globais de segunda ordem vão ser utilizados ou não? É o gama Z e o P delta para edificações de até 4 ou acima de 4 pavimentos. E o alfa até 4 pavimentos, beleza? Então, o que são os efeitos de segunda ordem? Então, vamos ver o que são esses efeitos aí, né? Nas barras da estrutura, a gente tem o efeito global, beleza? Que é o efeito em toda a edificação, que é o deslocamento global do edifício. E a gente tem um efeito local, tá? Então, nas barras da estrutura, como um lance de pilar, os respectivos eixos não se mantêm retilíneos. Então, às vezes o cara deixou a forma desviar um pouquinho, beleza? Então, surgindo aí os efeitos locais de segunda ordem, que, em princípio, afetam principalmente os esforços solicitantes ao longo dessas bases, beleza? Então, o que vai acontecer? Neste caso aqui, como a gente não tem tempo de calcular P delta, né, nem gama Z, para a gente verificar os esforços globais
a gente vai aprender a calcular somente os esforços locais, ou seja, eu vou considerar aqui que a minha estrutura, ela é uma estrutura em nós fixos, tá? Ou seja, que o deslocamento vai gerar esforços, esses esforços são menores que 10% do que 10% dos esforços de primeira ordem. Beleza? Então, vai ser estudo de nós fixos. Quando é estudo de nós fixos, você só deve levar em conta os efeitos locais de segunda ordem, que vão atuar no pilar, não os efeitos globais de segunda ordem, que vão atuar em toda a edificação. Beleza? Então, a gente vai ver como é que a gente calcula os efeitos locais de segunda ordem que vão estar atuando no pilar. Esses efeitos locais vão ser gerados por quem? Falta de retilinidade no lance do pilar. Então, às vezes o cara bota a forma um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, não bota o prumo certo, beleza? Então, sempre vai ser gerado esse efeito de segunda ordem local, só que a gente vai ver quando que a gente vai considerar ele também e quando que a gente pode desprezar ele, beleza? Então, os efeitos locais de segunda ordem dependem basicamente do índice de esbeltez do pilar e da compressão a que ele está submetido, tá? Então, a NBR define 4 métodos para a gente calcular os efeitos locais de segunda ordem. A gente tem o primeiro método, que é o pilar padrão com curvatura aproximada, que é o método que a gente vai usar, que é o mais fácil. A gente tem o método do pilar padrão com rigidez K aproximada. A gente tem o método do pilar padrão acoplado ao diagrama M1R. E a gente tem o método geral. Qual é que a gente vai usar? O método do pilar padrão com curvatura aproximada, beleza? Só que para calcular, para verificar se a gente tem que calcular os efeitos de segunda ordem locais no pilar ou não, temos que calcular primeiro a esbeltez do pilar. O que é esbeltez? É um parâmetro adotado com referência para a consideração dos efeitos de flambagem no pilar. Então, como eu já falei, né, você só vai ter flambagem se você tiver compressão, beleza? Então, o que é flambagem? É o deslocamento gerado pela compressão. A flambagem é um fenômeno de instabilidade de equilíbrio que pode provocar a ruptura de uma peça submetida à compressão antes de se esgotar sua capacidade resistente. Considerando o índice de esbeltez, os pilares podem ser classificados em pilares curtos. Então, o pilar pode ser classificado de acordo com a ação do vento, de acordo com a posição e de acordo com o índice de esbeltez. Então, ele pode ser um pilar curto, quando a esbeltez for menor do que a esbeltez limite. Pode ser um pilar medianamente esbelto, quando a sua esbeltez estiver entre 35 e 90. Pode ser um pilar esbelto, quando a sua esbeltez estiver entre 90 e 140. E pode ser um pilar muito esbelto, quando a sua esbeltez estiver entre 140 e 200. Então, a NBR, ela só permite pilares. Ela não permite pilares com índice de esbeltez maior que 200, exceto aqueles com pouca força, pouca compressão, que é no caso de postes, beleza? Então, para pilares em edificações convencionais, a NBR não permite pilares com esbeltez maior que 200, certo? E nem o EBERIC calcula. O EBERIC só calcula pilares com esbeltez até 90, beleza? Se você vier aqui, ó, e nem o TQS, se você vier aqui, deixa eu ver no TQS aqui, sistemas, né? Deixa eu ver comparativo de sistemas aqui. Pacotes, compare os pacotes V21. Deixa eu ver aqui. Fundações, pilares. Aí você tem aqui, ó, pilares, cálculo de efeito segunda ordem local. Aí você tem aqui, ó, os pilares que tem o SBT limite até 90, ele calcula pelo método da curvatura aproximada ou a rigidez K aproximada. Então, são esses aqui, ó, todos, tá? Até 90, todos. Menos até a versão de avaliação gratuita. Só que quando o seu pilar tem SBTs entre 90 e 140, ele vai ser calculado pelo pilar padrão
acoplado a diagrama MNUR, é outro cálculo. Então, para esses pilares aqui, ó, com o SBU3 entre 90 e 140, somente todos calculam também. Mas para pilares de 140 e 200, somente o método geral. E aí somente essa versão aqui, ó, TQS Unipro 12, Unipro e Pleno. O restante não calcula pilares com SBU3 maior que 140, tá vendo? Então você tem que ficar ligado nisso. Mas aí quando o pilar é maior que 140, aí eu vou botar a viga, eu tenho que botar uma, por exemplo, uma edificação com pé direito duplo. Um pé direito duplo, fazer aqui, né? Um pé direito duplo aqui, ó. Nessa parte aqui é pé direito duplo, certo? E nessa parte aqui é uma altura convencional. Então aqui eu vou botar uma fachada de vidro aqui, né? Beleza? Um vidro aqui. E aqui eu vou botar minha escada aqui. Vai ficar com o pé direito duplo aqui. Então esse aqui, ó, ele vai ficar com as SBUTs maior que 90. Então, pode ser que fique até com as SBUTs maior que 140. Aí você tem que ver, entendeu? Vai dar um aviso aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui no Iberic. Aí eu teria que tirar uma viga. Deixa eu tirar aqui essa viga aqui para ver. Essa. Tirar essa. Tirar essa laje aqui. Tirar aqui de cima. Não. Deixa eu tirar aqui essa. Rotular, já foi. E aqui. Tirar aqui embaixo. Vai gastar. Só mostrar aqui, né? Vou desgastar aqui. Tirar aqui e tirar aqui. Beleza? Deixa eu pegar o relatório de cálculo aqui desse pilar P5 aqui, ó. Pilares emprumada. Esse pilar aqui, ele vai ter a SBUTs 70, tá vendo aqui? SBUTs maior 70. Então é menor que 90, beleza? Agora, eu tirei aqui a viga, né? E deixei ele passar direto. Deixa eu processar aqui para ver se vai passar. Laje em balanço não engastada. Esqueci de tirar essa laje aqui da cobertura. Pronto. Beleza? Então, quando eu tenho um pé direito duplo, nesse caso do P5 aqui, aí agora eu venho aqui, ó. Deu erro também. Que aí ele deu aqui, ó, SBUTs maior que 140 aqui. Então, quando a SBUTs é maior que 140, o Iberic não calcula. Beleza? Agora o TQS calcula. E aí só que o TQS só calcula na versão, quando a SBUT é maior que 140, o TQS só calcula na versão Pleno, Unipro e Unipro 12. Nas outras ele não calcula, tá vendo aqui? E o Iberic não calcula. Aí para resolver isso, o que eu faço? Olha o tamanho das SBUTs dele, 350. Aí eu venho aqui, ó, e tenho que aumentar a seção desse pilar. Então, em vez de 15 por 40, eu vou botar o pilar de 40 por 40. 40 por 40 é muito. Vou botar um pilar de 20 por só pra ver. Como é que vai ficar, beleza? As BUTs dele. Bora ver se passou. Passou não. Já diminuiu, tá vendo? 263. Eu tenho que diminuir essas BUTs aqui para 140. Aí o que eu tenho que fazer? Ou eu passo a viga para dar o comprimento do pilar no meio e diminuir as BUTs. Ou então eu tenho que aumentar o tamanho do pilar aqui. Para 40. 40.
ficar um pilar de 40 por 40. Só para nível de teste, né? Ah, mas na cobertura eu tenho que passar, né? Foi mal. A cobertura aqui eu tenho que travar ele. Deixa eu vir aqui. O pé direito duplo eu só tiro a viga do primeiro andar, tá? Deixa eu dividir e adicionar trecho. Pronto. Eu acho que não precisava desse tamanho todo desse pilar aqui. Cortei. E no baldrame também, né? É só no primeiro andar. No baldrame precisa também. Deixa eu adicionar aqui. Só cheguei no primeiro andar. Beleza? Deixa eu diminuir ele aqui. Deixa eu diminuir ele aqui agora. E 20 por 40 passos. Pronto. Só no primeiro andar que não tem, que vai ser pé direito duplo, beleza? Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar aqui. 3D, atualiza. Pronto, ele vai ficar... Cadê? Tá aqui. Ele vai ficar assim, né? Pé direito duplo. Então, se você fosse botar um negócio de vidro aqui, alguma coisa, né? Então, vamos ver se passa aqui, né? 20 por 40. Quanto é que vai ficar esse Beltês? Aí, deu esse Beltês 105. Aí, percebe que as Beltês, quando eu coloquei a viga aqui no primeiro andar, ficou 70, né? Quando eu tirei, aumentou. Beleza? Então, a gente vai ver por quê. Porque quanto maior a esbeltez, pessoal, maior vai ser a probabilidade do pilar flambar. Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Beleza? Então, de acordo com o índice de esbeltez, o pilar pode ser curto, medianamente esbelto, esbelto ou muito esbelto. Beleza? E para a gente finalizar, quando o pilar é curto, a norma diz a verificação dos esforços locais de segunda ordem. Ou seja, quando a esbeltez é menor do que a limite. Se o seu pilar for medianamente esbelto, entre 35 e 90, é obrigatória a consideração dos esforços locais de segunda ordem. Beleza? Se for pilar esbelto, entre 90 e 140, além dos esforços locais de segunda ordem, você vai ter que considerar a fluência. E se o seu pilar for muito esbelto, de 140 a 200, além dos esforços locais de segunda ordem, ou como nas análises dos esforços locais de segunda ordem, deve-se multiplicar os esforços finais de cálculo por um coeficiente adicional γn. Então, como é que eu faço para calcular o índice de esbeltez? Vai ser o comprimento equivalente de Flambari na direção considerada. Aqui, no pilar, a gente não trabalha com vão teórico, tá? A gente trabalha com comprimento equivalente de flambagem, beleza? Então, o nome do vão teórico do pilar chama-se comprimento equivalente de flambagem, dividido pelo raio de giração, que a gente vai ver. Que é o raio de giração? É a raiz quadrada da inércia dividido pela área. Para pilares retangulares, eu posso usar essa fórmula aqui. 3,46 vezes comprimento equivalente de flambagem dividido pela dimensão da seção na direção considerada. E no cálculo da esbeltez limite, você vai comparar, né? Se a esbeltez for menor do que a limite, não precisa calcular esforço de segunda ordem locais, não é isso? A esbeltez limite calculada por 25 mais 12, 5, vezes essa intensidade de primeira ordem, dividido pelo H, que é a dimensão do pilar da seção considerada, dividido pelo B. Como é que eu calculo o vão teórico do pilar, ou seja, o comprimento equivalente de flambagem? Essa formulazinha aqui, ó. Vai ser o menor valor de eixo a eixo da viga ou de face a face da viga mais a dimensão do pilar, na direção considerada, beleza? E quando você vai analisar o pilar isoladamente, você tem aqui essa situação. Se for apoio simples, o comprimento equivalente de flambagem vai ser igual a L. Se for engaste apoio simples, 0,7 L. Se for engaste móvel,
0,5L. Se for engaste, vai estar entre 0,5 e L. Se for engaste livre, 2L. Beleza? Essa é a parte teórica do pilar, né? Mas vamos começar a calcular o pilar aqui. Vou começar, não vai dar tempo de terminar hoje, eu vou terminar